Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma lição. Vamos estudar agora a lição de número 5, onde estaremos falando da missão da Igreja de Cristo. Um assunto que temos estudado nesse trimestre, falando sobre a origem da Igreja, e temos trabalhado esses assuntos repartidos dentro desse tema da Igreja. Hoje estaremos falando um pouco sobre essa missão da Igreja, a lição que será ministrada no dia 5, no dia 4 de fevereiro, a lição de adulto. Estamos no primeiro trimestre de 2024. Você que está chegando agora, quero convidar você a estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando. Também, se você gostar do vídeo, estar compartilhando, para que possamos alcançar mais pessoas. Se você pode também estar dando o seu like. E se você quiser receber as notificações, está ativando o sininho para que cada vídeo que lançarmos aqui você seja notificado para estar nos acompanhando. Se tiver alguma dúvida também, poderá ser feita as perguntas nos comentários abaixo e na medida do possível estaremos respondendo a você. Então estaremos trabalhando agora sobre este assunto tão importante que é a missão da Igreja de Cristo. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículos 42. Verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja adora e disciplina, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Então a igreja adora, disciplina e também é uma testemunha insondável das riquezas de Cristo. Então vamos estar trabalhando dentro dessa verdade prática. A introdução. Nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Então vamos ver um pouco sobre essa questão da igreja, qual é o seu papel, qual é a sua função enquanto que igreja aqui na terra, E nós, como parte desta igreja, como membros, do corpo de Cristo, que forma a igreja, qual é o nosso papel, a nossa função aqui nessa terra. Vamos dizer que nós exercemos funções não só no mundo espiritual, mas também na vida social, porque faz parte da pregação do Evangelho. Pregação e instrução, proclamando as boas novas. Em Mateus 16,15, Jesus disse não só para pregar, mas também ensinar, ensinar a todas as nações, A pregação é um ministério de recrutamento, A instrução é um ministério de amadurecimento. Então, quando eu prego, eu estou recrutando pessoas, para o exército, estou fazendo um chamado para estas pessoas estarem sendo inseridas na igreja, E a partir do momento que essa pessoa entra para a igreja, então entra aquela parte que nós chamamos a parte do ensino, a parte da instrução. A instrução é para que essas pessoas amadureçam, que é para que elas cresçam no conhecimento da palavra, e possa caminhar mais à frente com as suas próprias pernas, O apóstolo Paulo, inclusive, ele questiona, sobre alguns crentes que chegam na igreja e ele diz: você já deveria estar comendo alimento sólido, ainda está tendo que tomar o leite materno, o leite racional, Então é importante que a igreja tenha essa visão de que não é só ganhar almas, não é só encher a igreja de pessoas, mas encher a igreja de pessoas com sabedoria, com razão, com conhecimento do que realmente é ser uma igreja. Jesus falou que os discípulos, quando o Espírito Santo ia ajudá-los, quando eles tivessem que debater com alguém à porta sobre a razão da vossa fé. Então é importante a igreja entender isso. A pregação é o ministério do recrutamento. Então estamos pregando, chamando para o arrependimento, mas a instrução é o ministério do amadurecimento. Então, a partir da instrução é que a pessoa é amadurecida. Exemplo bom que nós temos é a nossa escola bíblica dominical. Os melhores pregadores, saíram da escola dominical, os melhores pastores, aqueles que interessam pelo ensino, são alunos assíduos da escola bíblica dominical, que é uma escola, que nós temos todos os domingos e aonde tem trazido grandes instruções para aqueles que participam,
Através da pregação, novos filhos nascem, né? E através da instrução, essas crianças são nutridas a partir do leite até o alimento sólido, né? 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2 e Hebreus 5, 12 a 14. Então, quando você prega, você está gerando vidas, né? Vamos dizer assim, a pessoa aceita Cristo, então ele recebe a vida, né? Porque essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, né? Para aqueles que a recebem. Então, a partir do momento que essa pessoa se converte, que ela recebe vida, ela não pode, o trabalho não está terminado, o trabalho não está acabado. Agora, daqui para frente, eu preciso levar essa pessoa ao amadurecimento espiritual, ao crescimento espiritual. E como eu vou fazer isso? Através da instrução dentro da palavra de Deus, dentro das escrituras sagradas, né? Ensinando essa pessoa o que é realmente ser um servo de Deus. E com o passar do tempo, esta pessoa também vai ser um proclamador da palavra, também estará gerando vidas, né? É o famoso, né? É a história que a gente conta sempre da ovelha que gera ovelha, né? A ovelha gera uma ovelha pequenininha, depois aquela ovelha cresce e depois ela passa também a produzir. Existem ovelhas, né, que são estéreis. Existem pessoas que são estéreis. Qual o motivo? Muitas vezes é porque faltou instrução, porque faltou conhecimento. Então essa ovelha cresceu, mas não amadureceu, ela não produz. Mas o importante é que possamos criar uma igreja de pessoas maduras, uma igreja de pessoas que pregam a palavra de Deus, uma igreja de pessoas que não está no culto só por causa de uma liturgia bonita, por causa de uma música bonita, por causa de um pregador que prega muito bem, não. Nós precisamos montar, né, formar uma igreja de pessoas que tenha consciência do que é estar na igreja, do que é fazer parte desta igreja. Isso só vai acontecer a partir do momento que a igreja decidir investir na instrução desta pessoa, fazendo o discipulado, né? Que é ensinar essa pessoa a caminhar, e então mais para frente essa pessoa vai estar fazendo novos discípulos, né? Então é importante nós entendermos isso aí. O objeto da pregação. A igreja tem responsabilidade dada por Deus de se infiltrar no mundo ouvindo os seus desafios. Então esse é o papel da igreja. Nós temos aquela função de infiltrar, né? Entrar dentro do mundo de pecado, não nos contaminando, é lógico, né? Evidente, mas entrar dentro do mundo de pecado, infiltrando para conhecer os desafios que vamos enfrentar, né? Mas também trazendo seus próprios desafios, ou seja, então, a partir do momento que eu descubro o desafio que há no mundo, eu vou levar um desafio para essas pessoas de ser libertas. Muitas delas não acreditam na libertação, não acreditam que poderão ser curadas do vício, né, da prostituição. Então eu vou ver, esse é um grande desafio para a igreja, instruir essa pessoa a aceitar o desafio de ser liberta. Então, este é o papel da igreja. A igreja tem responsabilidade dada por Deus de infiltrar no mundo, ouvindo os seus desafios, mas também trazendo o seu próprio desafio, compartilhando boas novas em palavras e ações. É para a evangelização que Deus envia a igreja ao mundo. É interessante que é compartilhando boas obras em palavras, mas também agindo, fazendo, né? Não adianta a gente só pregar e não fazer nada. Por isso que eu falei que a igreja tem uma função também social no mundo, né? Fazendo em ações e também dando testemunho, né? Eu tenho o hábito de dizer que hoje a maior dificuldade de se pregar o evangelho não é nem tanto o pecado, é mais os escândalos. As pessoas que ao invés de dar bom testemunho, têm dado mau testemunho e têm impedido pessoas de ouvir a palavra, né? A proclamação do Cristo histórico e bíblico como Salvador e Senhor, com a finalidade de persuadir as pessoas a encontrar-se pessoalmente com Ele e desta forma reconciliar-se com Deus. Então, nós temos que mostrar, né, a igreja, a pregação do evangelho, o centro da pregação sempre será Cristo. Aqui o comentarista, né, ele fala sobre o Cristo histórico, né, não o comentarista da lição, né, mas ele fala sobre o Cristo histórico, mas também o Cristo, né, Redentor, o Cristo Salvador. Então eu preciso ensinar primeiro quem é Jesus, depois mostrar o que ele pode fazer, né? Então eu preciso primeiro contar, vamos dizer assim, trocando em miúdos, contar a história de Jesus para a pessoa interessar, entender e depois mostrar o que ele pode fazer. O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Que ele é um Cristo histórico, mas também é um Cristo eterno. É um que veio para salvar a humanidade. É o Deus eterno que encarnou, né, no homem, que encarnou como homem para resgatar a humanidade. Então, esta é a proclamação do evangelho. Esse é o desafio, é convencer as pessoas de que esse Cristo é Salvador. E convencer as pessoas de que elas podem ser libertas através de Cristo, né? Discipulando novos convertidos. Discipulando os convertidos.
A conversão de uma pessoa se assemelha ao nascimento de um bebê, né? Nós falamos agora mesmo sobre isso. O nascimento do espírito tem as mesmas características do nascimento humano, né? Então, nenhuma criança nasce e é deixada no parto da maternidade ao relento e sem cuidado. Da mesma forma, recém-convertido, não podemos levar o indivíduo até a conversão e depois abandoná-lo ao seu próprio cuidado. Então, é a semelhança de uma criança, né? Por isso que Jesus fala para Nicodemos, quer nascer de novo, é começar uma nova vida, né? O pai, a mãe, quando gera a criança, ela não gera a criança e depois deixa ele na maternidade para ela se virar, não, ela vai ter os cuidados, né? Aqueles cuidados preliminares, é importante, necessário para o crescimento da criança, é a alimentação diferenciada para a nutrição daquela criança, para que ela não venha ingerir algo que, ao invés de ajudar, possa estar atrapalhando no seu desenvolvimento. Assim também é o mundo espiritual. Quando uma pessoa converte a Cristo, é necessário termos esse cuidado de estar preparando essa pessoa. E como uma criança, você não pode também dar a essa pessoa um alimento sólido, né? Às vezes eu tenho 30 anos de crente e quero que uma pessoa que aceitou a Cristo ontem seja como eu, né? Não, eu preciso aos poucos, caminhando, né? Observa com a mãe, quando ela coloca uma criança para andar, a criança está dando seus primeiros passos, os pais ficam ali do lado. Quando ela começa a cambalear ali para cair, os pais seguram, até que chega uma hora que ela vai correr e o pai não vai ter mais preocupação. Não quer dizer que lá na frente ela não vai tomar mais tombos, porque até os adultos caem, mas ele vai aprender a se levantar. Essa é a diferença, ele vai aprender a se levantar, ele não vai ficar prostrado chorando como uma criança que não sabe se defender das adversidades que vêm sobre a vida dela. Então, o novo convertido é a mesma coisa. Não se pode levar uma pessoa a Cristo e depois achar que o trabalho está acabado. Não está. Tem muita coisa para se fazer, né? Para se fazer. Uma pessoa, para realmente declarar que é convertida a Cristo, ela tem que estar descendo ao tanque batismal, ela tem que estar sendo batizada nas águas, ali onde ela faz a sua confissão pública de fé. E mesmo assim, depois daquele processo, ela continua ainda tendo que ser trabalhada até amadurecer. E todos nós precisamos, mesmo que achamos que somos tão maduros, todos nós precisamos de alguém que nos dê uma cobertura espiritual, né? As pessoas precisam, né? Todos nós precisamos dessa cobertura através de um servo de Deus. O apóstolo Paulo, antes dele evangelizar, ele ficou 14 anos, né? E nesses 14 anos aparece ali Barnabé, que ajuda ele, né? No momento que ele estava em dificuldade em Jerusalém, Barnabé o conduziu, né? Então, olha que honra para Barnabé discipular o maior apóstolo, né, da igreja, que é o apóstolo Paulo. Então, observa que houve um processo, né? Paulo poderia ter se desviado lá do início, se Barnabé talvez não tivesse assumido a responsabilidade de estar cuidando. Da mesma forma, Paulo faz isso com Timóteo, com Silas, né? Instruindo eles, né, para fazer o bom trabalho do Senhor. Então é importante a igreja ter esta visão. Então é como a criança que nasceu, começou ali os seus primeiros anos de vida, a igreja precisa estar envolvida, né? Principalmente aquele que proclamou. Lembra que nós falamos lá atrás que a proclamação é o recrutamento, mas o ensino é a instrução? Aquele que proclamou talvez seja aquele que também vai estar instruindo. Não quer dizer necessariamente nessa ordem. Pode ser que alguém pregue e outro que vai estar instruindo. Paulo falou isso, né? Eu plantei, quem regou foi Apolo. Ele está falando assim, eu preguei, eu proclamei, mas quem deu instrução foi Apolo. E quem dá o crescimento é Deus, que o alimento é Deus a quem dá, né? Então, é o alimento que vai dar o crescimento. Então, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento sempre será Deus, né? A mesma coisa em relação à criança. Poderíamos dizer que o discipulado é uma forma de você exercer uma cidadania, uma curadoria, exercer cuidados, estar atento quanto ao que ama, e de ser intencional quanto a isso. Ou seja, discipulado não é apenas passar conhecimento, mas exercer uma curadoria, né? Então você vai curar a pessoa quando ela está vindo, ela está cheia de problemas, né? Então é um trabalho árduo, é um trabalho que vai exigir, né, muito sacrifício daquele que está discipulando, né? Exercer muitos cuidados, como falamos em relação à criança, e estar atento também ao que ama. Tá? Eu tenho que estar sempre atento ao caminhar daquela pessoa. Mesmo que depois ela comece a caminhar sozinho, de longe eu preciso estar observando. O pai, mesmo o filho caminhando sozinho, quando ele vai brincar na rua, o pai fica ali de longe, orientando. Cuidado com o carro, cuidado para você não cair, não tropeçar. Mesmo ele andando, ele ainda precisa de cuidados, né? Então, ou seja, discipulado não é apenas passar conhecimento, mas também
reorientação dos nossos amores. Então não é só passar o conhecimento, agora ele já sabe tudo de Bíblia, ele já pode caminhar, isso não tem nada a ver, né? Às vezes ele sabe tudo de Bíblia, mas ele não amadureceu para viver aquilo que ele aprendeu. Então é importante a igreja ter essa visão. Ainda que a pessoa tenha um bom conhecimento, ele precisa aprender a viver aquilo que ele aprendeu, né? E é quando ele passar a conseguir viver aquilo que ele aprendeu, aí sim é uma pessoa madura que vai continuar caminhando sozinho, e você que o discipulado vai partir para outro, e ele também vai estar fazendo a mesma coisa, ovelha gerando ovelha, né? Adoração e a edificação. Uma comunidade adoradora. Adoração não é apenas vir ao culto, glorificar a Deus ou fazer a obra de Deus. Não tem a ver com liturgia, né? Isso é importante, por quê? Porque tem gente que acha que só isso é adoração. É só estar na igreja todos os domingos, todas as escolas bíblicas dominical, estar nas doutrinas, estar ali no trabalho. Não estou dizendo que isso não é adoração, isso também é, mas não é só isso. Por quê? A adoração começa no meu dia, quando eu levanto pela manhã. Porque adorar não é só cantar e pregar, mas também a minha vida já adora o Senhor, né? A própria natureza revela o seu Criador através da adoração. Então, é importante eu entender que a adoração não é só estar indo ao culto, participando de uma liturgia, né? A adoração parte de uma vida inteira dedicada a viver a palavra de Deus, né? Então, a partir do momento que eu vivo a palavra, que eu procuro viver esta palavra, eu já estou adorando a Deus. O Deus já está sendo glorificado através da minha vida, da minha conduta diante da sua palavra, porque ele me deu a palavra, eu ingeri essa palavra, e ali eu passei a seguir os conselhos desta palavra. Então, é interessante entender isso. A adoração não é só estar indo ao culto. O culto é uma parte da sua adoração, mas a sua adoração começa a partir do momento que você passa a entender a palavra e passa a seguir os preceitos dela. A adoração é algo muito mais pessoal do que congregacional. Acabamos de dizer. Então, por quê? Existe adoração congregacional, onde eu reúno com a igreja e ali juntos com um só propósito, como era a igreja primitiva, era o coração da multidão, dos que buscavam o Senhor, ali na oração, no jejum, no partir do pão, nas orações. E também uma adoração, inclusive, muito, muito gostosa, muito satisfatória, quando você está adorando com mais pessoas, né? É muito mais, você fica mais forte do que quando você está lutando sozinho, né? Mas é importante entender que essa é uma parte da nossa vida, né? A nossa vida deve sempre refletir a imagem de Deus. A adoração está relacionada ao nosso modo de vida, em que Cristo seja glorificado. Então, muitas vezes você pode estar na igreja adorando, cantando, falando língua estranha, sendo usado nos dons espirituais. Quando você chega lá fora, você faz algo que escandaliza o evangelho. Então, você não adorou a Deus, você simplesmente fez um barulho na igreja. Mas você não adorou a Deus, porque adorar a Deus é as pessoas olhar para você e glorificar a Deus por causa da tua vida, né? Então, ali naquele culto, é um trabalho que você faz de devoção, mas essa devoção sem conversão, ela não passa de um mero emocionalismo religioso, né? E pode te levar você a achar que está completamente na presença de Deus e não está como Davi, que ele dançava diante da arca e a mulher dele, Mical, o criticou porque ele dançava diante da arca. Ele falou assim: eu tenho aberto meu coração diante do Senhor, melhor do que você que está aí na janela reclamando, né, choramingando, estéril, não produz nada, porque ela morreu estéril. Mas Davi estava ali adorando ao Senhor numa forma diferente, que não era costume, por exemplo, aos reis fazer aquilo, mas ele ficou tão espontâneo diante da arca, que ele começou a adorar o Senhor ao trazer a arca. Mas a verdadeira adoração de Davi começa quando ele sente a necessidade de trazer a arca para Jerusalém. A adoração está no nosso relacionamento, nosso modo de vida em Cristo, em que Cristo seja glorificado. Existem muitos cultuando a Deus na igreja, mas trazendo escândalo aos outros que os vê. Quantas vezes, né, é muito triste quando você ouve isso. A pessoa está na igreja adorando, cultuando a Deus. Quando você conversa com alguém fala assim: mas aquela pessoa da sua igreja, aquela pessoa é cristã, né? É muito triste, muito chato quando você ouve isso. Aí você tem que ficar tentando justificar a atitude da pessoa, que não é justificável, é lógico, mas às vezes para tentar impedir que o escândalo tenha um efeito negativo maior, você tenta amenizar, né? Quantas vezes as pessoas falam assim: porque fulano está na igreja lá, mas ele é meu vizinho, ele faz isso, faz aquilo, então ele é uma pessoa que adora, né? Quantas pessoas fazem parte de cultos de orações, né? Mas lá fora ele é um escândalo. No trabalho, o chefe vê ele, né? Pouco tempo, ouvi um dos meus chefes comentando que queria ir na igreja de um certo irmão para ver se ele é aquilo mesmo, se ele... Como ele faz na igreja, porque lá no trabalho ele não é uma boa pessoa, ele não tem uma boa índole, né? E é um escândalo ali no comportamento do trabalho.
dar mau exemplo no trabalho, então o chefe falou, ó, na verdade os três, né, falou assim, tinha vontade de ir na igreja desse moço para ver como que ele tem coragem de subir no púlpito ali e pregar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes você quer evangelizar alguém, essas coisas impedem as pessoas de ouvir aquilo que a gente vai dizer. Então eu não posso estar na igreja adorando se eu tiver uma pendência lá fora. Por isso que Jesus fala, conserta com o teu irmão enquanto estiver no caminho com ele, né? E se você tiver alguma ofensa, teu irmão deixa a tua oferta ali, vai e conserta lá, porque Deus não vai receber a tua oferta. Então, se você tiver uma ofensa, um problema, uma dificuldade que está escandalizando o nome de Jesus, vá lá e conserta, porque senão a tua adoração não vai passar do telhado. Uma comunidade edificadora. Então, nós também somos esta comunidade, somos a igreja que também edifica vidas, né? Não adianta uma igreja ficar inserida numa sociedade só pregando o evangelho, mas não trazer nenhuma edificação plausível em volta do reino de Deus, né? A igreja é proclamadora, adoradora e edificadora. Nesse sentido, precisamos entender que o nosso papel como igreja é a edificação do corpo de Cristo. Então lembra que nós falamos, né, que quando você converte a Cristo, você passa a fazer parte do corpo dele. Então esse corpo, ele vai crescer junto com a cabeça que é Cristo. Então nós edificamos essas vidas. E essa edificação, ela pode interferir em várias áreas do crescimento, né? A criança, por exemplo, ela precisa de alimento, precisa de vitaminas, precisa de vestimenta, ela precisa de tudo para que ela possa sobreviver a meio às intempéries da vida. Então é importante que uma pessoa que se converte, também temos que edificá-la nesse sentido, para que ela possa ter uma nova veste espiritual, um novo alimento, né? uma vitamina, que é a palavra de Deus, para fortalecer, ensinar essa pessoa como deve orar, como jejuar, né, como buscar a presença de Deus, como também ganhar vidas para o reino. Então a igreja é edificadora. Os dons espirituais têm essa função quando se trata de sua utilidade na igreja. Observe que a Bíblia fala que os dons espirituais não veio para ornamentar crente, para o crente se demonstrar mais espiritual do que o outro. Aquele irmão é tão abençoado que é o que mais fala a língua estranha aqui na igreja. Paulo repreendeu uma igreja que tinha 9 dons espiritual, a igreja de Corinto. Ele chama essa igreja de carnal. Olha que coisa meio antagônica, né? Ele fala para a igreja que ela tinha 9 dons lá no primeiro capítulo, não falta nenhum dom para eles, mais à frente ele fala que a igreja é carnal, porque eles estavam usando o dom como um espírito de competição. Os dons espirituais não revelam a santidade de ninguém, grave isso. Os dons espirituais não revelam que você é mais santo do que quem não é usado. O que revela a tua santidade é o fruto do Espírito. Ela está lá em Gálatas, né? Longanimidade, bondade, temperança, né? Contra essas coisas não há lei. Né, o próprio Paulo, escrevendo em Coríntios 13, ele fala que eu posso entregar meu corpo para ser queimado, falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver o amor, isso não vale nada, isso é barulho, né? É como o sino que tine, mas ninguém entende. Ele fala também sobre os dons espirituais, sobre a utilidade dele dentro da igreja, a utilidade dele para crescimento da igreja, não para ornamentar a igreja, para dizer que a igreja é mais espiritual. Então presta atenção, grave isso, a igreja não é definida pela quantidade de dom que os seus membros têm, mas pela quantidade de fruto que eles produzem. Então, o que fala lá fora é aquilo que você é. Você pode ser um grande profeta na sua igreja, falar muita língua estranha e até curar enfermo, mas se você chegar lá fora e alguém não conseguir ver em você uma mudança de vida, um caráter transformado, essa pessoa não vai para a sua igreja, não vai aceitar. Por mais que vai ver você fazer algo sobrenatural, porque o fruto, ele é para a eternidade, é para a vida eterna, os dons é para aqui. Né? A Bíblia diz que cessará tudo nessa terra, permanece a fé, a esperança e o amor, no capítulo 1 Coríntios 13, mas o que permanece lá na eternidade é o amor é o fruto do Espírito. Então grave isso, nós a igreja precisamos do dom espiritual, mas ele não caracteriza a nossa santidade, ele caracteriza o que nós podemos fazer, o fruto caracteriza quem nós somos. Então, como dom do Espírito eu posso fazer algo, com o fruto do Espírito eu mostro quem eu sou. Então, por isso que o que vai te mostrar se você é santo não é o quanto você fala em profecia, não é o quanto você fala em língua, mas é aquele momento de confronto, onde você teria, por exemplo, passa por uma situação em que você teria que dar uma resposta, você prefere não dar para não ferir, né? Aquele momento que você está cheio de razão, mas você prefere ser manso, ser longânimo, ter paciência,
né? Se aquele momento que a pessoa não merece a tua bondade, você continua sendo bom, em detrimento da maldade, em detrimento do orgulho, em detrimento da ingratidão, você continua sendo uma pessoa boa. Isso faz você um verdadeiro cristão, faz uma igreja verdadeira. Então é importante nós entendermos aí que o dom do Espírito, ele veio para a edificação do corpo, mas não para santificá-lo. Interessante, veio para edificar a igreja, e a igreja, através dele, edifica vidas, né? Então, a edificação fala não só de proclamar, mas levar a restauração do homem a Deus. A igreja edifica vidas, né? Então, é importante nós gravarmos isso aí. A comunhão e socialização, né? A fé na esfera fraternal. A comunhão fraternal fala de nosso relacionamento com os nossos irmãos. Só seremos igreja se tivermos viva essa comunhão. Então não adianta eu estar numa igreja e falar assim, eu estou aqui na igreja, sou crente, faço tudo certinho como mando o figurino, mas eu não suporto meu irmão. Eu até há poucos dias eu falei sobre isso. Existem duas possibilidades. Ou os dois ficam, ou só sobe um. Aquele que é a vítima da situação e que não concorda com a situação oposta, né? Às vezes ele quer ter reconciliação, mas a pessoa não quer. E os dois estão tomando Santa Ceia. Então aquele que não quer, ele tem um grande risco de ficar aqui, mesmo fazendo a obra de Deus. É aquela famoso ditado que a gente diz, é uma ponte. Muita gente passa por ele, vai chegar no céu, mas ele fica para trás. Então é importante, você tem que entender isso. Se você não consegue relacionar com seus irmãos, não consegue ter um bom relacionamento, uma comunhão, você corre um grande risco de estar na igreja fazendo a obra de Deus, mas não encontrar com Deus na eternidade. Por quê? Porque o que vai te levar lá em cima não é o que você faz. Acabei de dizer, quem você é. Então, muitas vezes temos pessoas na igreja que vivem um cristianismo, mas não conversam com irmãos, não tem dificuldade com pessoas, né? E a gente precisa aprender. A gente sabe que não é fácil, mas essa é a parte do evangelho. Este é o sacrifício do evangelho. Ainda que se fala assim, Marcelo, mas é muito difícil, aquela irmã é muito chata, aquela irmã é muito cri-cri, ela gosta de... não dá para viver com ela, assim, dá sim, porque Jesus, se ele fosse olhar para as nossas condições, ele também não nos aceitaria. Ele ignorou tudo que nós fazemos e até hoje, mesmo depois dele ter sido morto por nós ainda damos dor de cabeça para Jesus e mesmo assim ele não desiste de nós. Então presta atenção, nunca desista, mesmo que alguém não te perdoe, seja você um perdoador. Mesmo que alguém não consiga te amar, seja você aquele que ama, que toda bondade parta de você, em detrimento do que vem de lá. Se vem coisa ruim, retribua com bem, né? É o que a Bíblia nos ensina, é os mandamentos do reino. Se você não consegue seguir, você está precisando tomar leite, igual lá nós falamos no início. Ainda você não cresceu, mesmo que tenha um bom conhecimento, não está sabendo usar esse conhecimento, ainda está imaturo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Essa, inclusive, é a nossa identificação com Cristo. Se não ter comunhão com meu irmão, é impossível ter comunhão com Cristo. Se eu não tiver amado, o próprio Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não conseguir amar o próximo, como eu vou amar a Deus que não vejo se eu não consigo amar o meu próximo? E esse próximo não é o meu amigo, não é o meu colega. Jesus falou assim, se você amar só os que vos amam, que recompensa tem? Os pecadores não fazem isso? Né? Então, amar aquele que te odeia. E a Bíblia fala assim, o que te ofender, né? Tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Então, assim, hoje nós temos um evangelho da vingança, onde as pessoas estão pedindo vingança. Não, Deus vai provar, vai estar tocando no ungido do Senhor, ele vai ver, Deus vai... Isso não é o evangelho não é esse. O evangelho é o evangelho do perdão, do amor, da mansidão, da temperança. Mesmo que alguém tenta nos humilhar, né, a Bíblia fala que aqueles que se humilhar, não aqueles que serão humilhados, aquele que se humilhar será exaltado. Então alguém está te humilhando, alguém está pisando em você, ore por ele, peça a Deus para ensinar você a amar essa pessoa e não ficar pedindo a Deus, Senhor, eu sou teu ungido, está tocando no teu ungido, eu quero que o Senhor haja, quero que o Senhor faça alguma coisa, seja justo. Nunca peça a Deus a justiça, sabe por quê? Porque Deus não agiu com justiça com você, ele agiu com misericórdia. Se ele fosse agir com a sua justiça, você seria morto, seria punido, mas ele ignorou todo o seu pecado, todo o seu orgulho e resolveu te resgatar e te transformar na nova criatura. Então, é dessa maneira que eu preciso olhar para as pessoas lá fora. Eles não têm o compromisso de ser fiel a Deus, porque não serve ao nosso Deus, mas nós somos cristãos e conhecemos a palavra. Então, nós precisamos ter isso em nossa vida. Então, se eu não conseguir amar o meu próximo, que nesse caso é meu inimigo, eu não conseguiria amar a Deus também não. E Deus também não aceitaria um amor nessas condições. A nossa comunhão com Cristo deve ser refletida no próximo. Na igreja pode haver preferência.
Na igreja não pode haver preferências nem grupinho, pois isso traz divisão, né, no corpo. Então aqui nós temos aqui que a nossa comunhão em Cristo deve refletir no próximo. Então é através do amor de Cristo em minha vida que eu consigo amar o meu inimigo, amar o meu próximo, aquele que em tese não mereceria o meu amor, mas é pela misericórdia. Então é através disso aí. E não pode haver na igreja grupinhos, infelizmente tem, né, panelinhas, grupinho, principalmente entre jovens e adolescentes, é muito comum isso acontecer. Né? Ter ali o grupinho de jovens, outros ficam excluídos, né? e adolescente. Graças a Deus a gente não vê isso muito no meio de criança. A criança é mais inocente, mais simples. Por isso Jesus falou para ser como uma criança, porque você não vê criança montando grupinhos. Né? Eles querem brincar todo mundo junto. Mas entre jovens e crianças e também adultos, existem irmãs, né, que preferem estar com outras irmãs, em detrimento de algumas irmãs que ela fala, essa irmã não gosto muito dela, não acha muito legal. Cuidado, você tem que se social com todas as pessoas, porque é tudo membro do corpo de Cristo e você está inserida nesse corpo. É a mesma coisa que você falar assim, eu prefiro a minha perna direita e meu braço direito do que o esquerdo, porque o esquerdo não tem tanta força, eu vou ficar com o mais forte. Não tem como você fazer isso, um precisa do outro. Então, porque o apóstolo Paulo, inclusive, teve esse problema na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. 4 facções ali. E Paulo falou assim, quem é Paulo e quem é Apolo, senão servos de Deus pelos quais ouviram o evangelho, todos são de Cristo. Até o grupinho que dizia que era de Cristo ali, era um grupinho rebelde. Na verdade eles eram os piores. Porque o de Apolo respeitava Apolo. O de Paulo respeitava Paulo, o de Cefas, que é Pedro, respeitava Pedro. Mas o de Cristo não respeitava a autoridade eclesiástica. Eles achavam que tinha que ir direto a Cristo. É meio que desigrejado dentro da igreja. Não, quem manda em nós é Jesus. O pastor não manda, não tem autoridade sobre a nossa vida, que ele, né, o nosso pastor é o sumo pastor Jesus Cristo. Esse tipo de gente é os anarquistas da igreja, aqueles que fazem rebeldia, né, fazem rebelião, que eles acham que não tem que prestar obediência à liderança. E os pastores, nós sabemos que por mais que são homens falhos, eles têm sim a autoridade de Deus delegada para se corrigir a igreja sim, para dirigir o povo, o rebanho. Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Então Pedro tinha autorização. O que é apacentar? Não é só dar alimento não, é levar para o pasto, se precisar dar uma cajadada, se precisar dar um puxão, entendeu? Se adoecer, ele podia fazer a cura, curar. Então, apacentar não é só dar pão, não é só dar pasto não. Então é importante, é proteger dos lobos. Então, o grupo da igreja de Corinto que falava que era só de Cristo, eles tinham esse problema, que eles não tinham pastor, não tinham cobertura espiritual sobre a vida deles. Não aceitavam. Unidade e fraternidade. O amor fraterno é a base de uma igreja sólida. Sem essa união, seremos somente um grupo de pessoas reunidas em um determinado local, vivendo uma religiosidade fanática e farisaica. Então, sem a unidade, né, uma igreja onde há facções, onde há divisão, nós seremos como qualquer outro grupo. Estamos reunidos em torno de uma palavra, em torno de Jesus, mas na verdade estamos desunidos, mesmo no mesmo local, estamos ali sem união. Então deixa de ser uma igreja, porque a igreja é a igreja, igual falamos aqui no livro de Atos, era o coração da multidão, ou seja, eram unânimes, né? Eram unânimes, todos pensavam, tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Então é importante nós entendermos isso. A igreja precisa ter essa união. Se ela não tiver essa união, aquele que não está dentro desse contexto de unidade, ele não faz parte da igreja. Ele é um fariseu, como Jesus falou assim, que eles colocavam peso no ombro dos homens, mas eles mesmos não carregavam. Né? E essa pessoa pode ser simplesmente uma pessoa fanática ou uma pessoa farisaica. O que é o fanático? Quando é que eu sei que uma pessoa é fanática? Quando é que eu sei que eu estou sendo fanático? É quando eu acho que as pessoas têm que ser igual a mim. É quando eu acho que se eu oro 2 horas, essa pessoa tem que orar 2. Se eu vou na igreja todo dia, essa pessoa tem que ir todo dia. Se ele não for, acho que ele está errado. Então, quando eu começo a orar demais, fazer comparação entre a minha vida espiritual e a vida do outro, isso é fanatismo, porque eu tenho que servir a Deus em detrimento do que está acontecendo à minha volta, porque meu foco sempre será Jesus. Eu não tenho que preocupar quem ora mais, quem jejuma mais. Isso não é preocupação nossa, né? O fanático sempre preocupa, ele fica olhando a vida do outro, ele fica olhando fulano que está usando uma roupa que não é adequada, ele fica preocupado com a vida espiritual da pessoa. Fulano foi na igreja, estava lá orando com a bênção, todo mundo de joelho, ele estava sentado, e daí?
Se você perde a sua bênção só de você falar isso. Você perde a sua bênção só de ficar reparando a vida dos outros. Ficar reparando quem está fazendo e quem não está. Faça a tua parte. Porque quando você começa a ver demais, é fanatismo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Né? Eu posso, se eu tiver intimidade com uma pessoa, posso estar dando a pessoa um toque. Não, vamos orar um pouquinho, vamos orar comigo, né? Mas se a pessoa não quer, é problema dele com Deus. Isso não pode diminuir a sua fraternidade, a sua unidade com essa pessoa. Muito pelo contrário, ele precisa muito mais ainda de você. Mas seja simples, né? Seja humilde. Né? Tem gente que, se ele passar uma noite de vigília, ele faz questão que os 4 cantos da terra fiquem sabendo que ele estava na oração. Se ele fazer o jejum, né, de um jeito ou de outro, ele dá um jeito de alguém saber que ele estava jejuando. Então, assim, infelizmente, nós temos muita gente aí no reino de Deus que a humildade está passando bem longe. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos cada dia aprender que é no secreto, é no anonimato, que muitas vezes Deus fala muito mais conosco do que no meio da multidão. Fé na esfera social. A igreja precisa se envolver também na esfera social. A igreja primitiva era zelosa com os pobres, inclusive na ceia, era também a preocupação de Paulo. Uma igreja que não vive na esfera social não cumpre o seu papel fraternal. Os cristãos primitivos tinham tudo em comum. Entendia a importância de ajudar os menos favorecidos. Nós temos aqui o caso que eu coloquei aqui de Jesus, quando ele fala da parábola do bom samaritano. Desce ali um levita, desce um sacerdote, que eram os religiosos, e desce um samaritano, que segundo eles eram as pessoas que não tinham temor de Deus. Mas esse samaritano, que não tinha nenhuma liturgia religiosa, que não era uma pessoa assídua no trabalho, mas esse samaritano fez o que Deus bem mandou a igreja fazer, que é cuidar dos caídos, dos necessitados, né? O que adianta eu estar indo na igreja, mas tem alguém do meu lado precisando de ajuda, e eu achar que um culto é mais importante do que pessoas? Nunca vai ser. Né? Nunca vai ser. Se eu precisar de faltar um culto para atender uma necessidade do irmão, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então o culto nunca vai ser a liturgia do culto, eu estar na igreja. Irmão, por que você não vem na igreja? Porque eu tive que acudir uma pessoa. Esse é o maior culto, quando você lembra do teu próximo. Então Paulo mostra aqui, ó, Jesus mostra a parábola do bom samaritano. Aqueles homens estavam preocupados com a adoração no templo, mas tinha uma pessoa na beira do caminho. Quantas vezes nós estamos preocupados em ir para a igreja? Quantas vezes nós estamos preocupados em oferecer o melhor louvor, né? Fazer a melhor pregação, e as pessoas à beira do caminho? Será que estamos dentro daquilo que Deus chamou para a igreja para fazer? Não estou dizendo que eu não tenho que fazer lá, muito pelo contrário, temos, mas e o nosso dever aqui? E o nosso papel aqui? Pessoas, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhei com ele há muitos anos, depois de muitos anos que eu descobri que ele era servo de Deus, que ele era cristão, porque ele não tinha, parece, coragem de falar, né? Então é importante nós termos essa visão aqui. A igreja de Cristo, ela precisa ter uma vida, envolver na vida social, né? Ajudar. A igreja primitiva fazia isso, né? E diz a Bíblia que naquele período não havia nem pobre entre eles, porque eles vendiam suas propriedades, né? Eu não estou falando que você tem que vender sua casa, vender seu carro e dar para os pobres, não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos preocupados com a igreja, com o culto na igreja, e dentro da própria igreja onde estamos, tem irmãos que precisam da nossa ajuda, e a gente faz vista grossa. E a única coisa que a gente consegue fazer para ele é orar. Eu vou orar para Deus te abençoar. Talvez você é o canal que Deus está usando para abençoar essa pessoa, mas você não entende. Você acha que vai vir do céu um maná igual vinha no deserto. E às vezes o maná está nas tuas mãos, né? Às vezes o pão que essa pessoa precisa não vai cair do céu. Está nas tuas mãos. Pense nisso, né? Às vezes aquela necessidade, aquele remédio que ele não consegue comprar, você está orando para Deus abrir a porta de emprego, talvez lá na sua empresa surja uma vaga. E você nem lembrou que tem um irmão na sua igreja. Eu falo irmão, mas é qualquer pessoa. Não podemos discriminar, falar que é só crente. A Bíblia diz principalmente aos neófitos da fé, aos domésticos da casa. Mas eu tenho que preocupar em qualquer pessoa. Sempre fazer o bem, né? Aqui nós temos esse grande exemplo do samaritano. Ele fala assim, ó, leva para a cidade, né? Quem conhece a história, e diz ali, e tudo que você gastar para mais eu te pagarei quando voltar. Então não era só deixar lá e pronto. Ele ainda tinha um compromisso de terminar o trabalho. Esta lição nos ensinou que ser igreja não é só congregar em um edifício, vai muito mais além. Afinal de contas, a igreja é composta por pessoas de todos os níveis sociais. Por isso a sua missão vai além de 4 paredes. Além de proclamar, a igreja é também uma edificadora. Além de proclamar, a igreja também é edificadora de vidas, preparando-as para o encontro com Cristo. Aprendemos que sem comunhão não seremos igreja, e a nossa comunhão com o Pai depende dessa comunhão, depende disso. Então é o que nós aprendemos nesta lição,
que igreja é muito mais do que eu estar dentro de 4 paredes, cultuando, louvando, procurando fazer o melhor ali dentro. Mas eu não faço o meu melhor cá fora. Eu preciso fazer o melhor lá dentro, mas eu preciso fazer o melhor cá fora também. Eu preciso porque, na verdade, do lado de fora vai valer muito mais para mim do que lá dentro. O que eu sou do lado de fora vai repercutir lá dentro. A minha adoração do lado de fora é que vai repercutir a que está lá dentro da igreja. Então eu posso estar lá adorando a Deus e Deus fala assim, não, aquele meu servo ele me adora aqui, mas ele me adora em todo sentido, não é só aqui na igreja. Então é bom entendermos isso, que você é a igreja, e lá no mundo você é o representante. Temos estudado isso, a igreja como o reino de Deus. Você é a maior representação do reino de Deus nessa terra. Então não glorifica a Deus só na igreja, mas glorifica a Deus na sua vida lá fora, que as pessoas possam olhar para você e ver algo diferente e falar assim, eu quero ir para a igreja desse moço, eu quero servir esse Jesus, que esse moço ele é diferente, né? E não estamos falando aqui de bênçãos materiais, temos o evangelho coach aí, né? Onde está prometendo bens materiais, não, as pessoas não podem ser atraídas pelo que você tem. Ah, fulano foi para a igreja e não tinha nada, agora tem carro. Não, essa não é a atração do evangelho, a atração do evangelho é a cruz. Grave isso, a atração do evangelho tem que ser a salvação. As pessoas têm que preocupar o seguinte, este moço está indo para o céu, eu quero ir também. Né? Porque carro, casa vai ficar aqui, porque tem um evangelho aí prometendo essas coisas. Então, você vem para cá, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter bom emprego, aí as pessoas vão para lá procurando isso. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. E esse tesouro aí, o ladrão rouba, a ferroagem corrói. Mas a verdadeira salvação, essa é intocável. Então, essa deve ser a nossa chama viva de encontrar com o Senhor, e as pessoas veem isso em nós e falam assim, eu quero isso para mim, eu quero seguir este caminho aí, como o eunuco da rede Candace, o que me impede, aqui está a água, eu quero isso para mim. Então isso é importante, isso é a igreja precisa refletir o amor de Cristo, a glória de Cristo, como proclamadora, recrutar, e como ensinadora, trazer amadurecimento. Agora gravemos isso para que possamos ser uma igreja do Senhor de verdade nessa terra. No mais, quero agradecer você mais uma vez. Chegamos ao final de mais uma lição, que será ministrada no domingo dia 4. E quero convidar você que chegou agora no canal, que ficou até o final do vídeo, para estar se inscrevendo, para estar nos ajudando, também compartilhando se você gostou, dando joinha, que é muito importante. Às vezes a pessoa assiste ali e não dá o joinha, dá-lhe um clique no joinha ali para a gente. Ativa o sininho se você quiser receber as notificações e também pode estar falando conosco nos comentários, né? E dentro da medida do possível estaremos ali respondendo. No mais, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que ficaram até o final e desejando a vocês um bom dia na presença do Senhor e que possam continuar conosco aí nesta caminhada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.